Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E neste vídeo de hoje, apresentador das minhas considerações, minha análise, o review desta pequena joia, a Voigtlander, acho que é assim, Voigtlander, mas fica sendo Voigtlander que é mais fácil de falar aqui. 21mm Color Scopar ou Scopar, eu não sei um monte de coisa aqui como pronuncia, enfim, Voigtlander Color Scopar 21mm, abertura 3.5, esta pequena joia, ela é pequena mesmo, e isto é uma lente full frame. Sim, eu utilizei ela na Canon EOS R8, enquanto estava preparando aqui o review da R8, essa foi uma das lentes que eu utilizei nela, então esta é uma lente full frame, deste tamanhinho aqui. É muito interessante, essa é a segunda lente da Voigtlander que eu trago aqui para o canal, e assim como da outra vez, dá uma chegada lá no review da 58mm Nocton, essa Color Scopar ou Scopar 21mm, chega até este canal, chegou até as minhas mãos e chega até você este conteúdo por intermédio dos meus amigos da loja Portsar. A loja Portsar e também a assistência técnica Portsar, que fazem a gentileza de emprestar estas joias para testes aqui no canal. Então, se você estiver procurando câmera, lente, equipamento novo ou usado, tripé, mochila, cartão de memória, tem muito cartão de memória falsificado no mercado, então compra com procedência. E na Portsar você encontra equipamentos com procedência. Então lá tem bateria, filtros, cartões de memória, tripés, iluminação, acessórios em geral, kits de limpeza de câmera e lente, câmeras, lentes de todas as marcas, novos e usados. Então vai comprar equipamento? Considere comprar na loja Portsar. Tem duas lojas físicas aqui em São Paulo com excelente atendimento lá no balcão, o pessoal entende muito do que fala lá. Então tem alguma dúvida, chega lá, pô, não sei bem o que eu quero comprar, se câmera X ou Y, ou essa lente ou aquela, o pessoal lá vai te dar um tremendo de um atendimento e uma orientação. E se por um acaso um dia você precisar de assistência técnica nos seus equipamentos, fala com a assistência Portsar. E essa lente aqui veio direto da vitrine de seminovos da loja Portsar. E eu ainda tô aqui pensando se eu compro ou não compro ela, porque eu gostei bastante dessa lente. Spoiler do fim do vídeo, gostei bastante da lente e vamos conversar um pouco mais sobre ela. Para começo de conversa, vamos esclarecer um pouco a nomenclatura das lentes Voigtlander, porque elas têm nomes estranhos como Color, Scopar, Nocton, Eliar, entre outras, Ultron, Apolantar, entre outros nomes um pouco estranhos para quem não está familiarizado com esta marca. Então eu troquei uma ideia com o meu amigo Bruno Massal, vocês já viram ele em vídeos de lentes de cinema aqui no canal, e ele é muito entendedor da Voigtlander, também deu uma tremenda numa pesquisa online e cheguei nas seguintes observações aqui para passar para vocês. Esse conteúdo aqui ó, já vale a curtida no vídeo, porque você não vai encontrar em outros lugares, nem no YouTuber mundo afora, o que dirá em língua portuguesa. Vamos lá. As lentes com essa nomenclatura Scopar ou Color-Scopar são lentes assim pequeninas, leves, tipo lentes pancake, tá? Que são bem feitas. As lentes todas que a gente vai falar são totalmente manuais, tá? Focalização manual, controle de abertura manual e assim por diante. Então, o controle de abertura está aqui, controle do foco tem uma alavanquinha aqui. Então, basicamente de todas as lentes a gente está falando de lentes manuais. Essa aqui, então, é uma Color Scopar. Essas lentes são lentes pequenas, leves e cujo principal objetivo é que elas sejam excelentes objetivas para fotografia de rua, viagens, também para retratos, para outros usos, mas necessariamente com esse apelo de serem pequenas e super portáteis.
Não necessariamente serão as lentes mais luminosas, por exemplo, essa aqui é uma abertura 3.5, não tendo uma abertura muito grande como 1.4, 1.2 e assim por diante, ela consegue ficar menorzinha desse jeito. Então as Color Scopar, elas têm como prioridade, e as Scopar também, a prioridade serem pequenas, são lentes pancake, elas podem, estilo pancake, né? Elas podem não ser a melhor ótica da Voigtlander, o que não quer dizer que elas sejam nem um pouco ruins, pelo contrário, não existe uma lente ruim da Voigtlander. Então as lentes são todas excelentes, mas a primazia ótica, aquela excelência ótica total, vai ser atingida nas outras linhas da marca. Essa aqui tem como objetivo fundamental ser esta pequena joia, pequena, leve e ainda assim muito boa. Tem uma diferença entre a Scopar e a Color Scopar nos coatings das lentes, as camadas químicas de tratamento das lentes que privilegiam uma fotografia em cores nas Color Scopar e em preto e branco na Scopar. E toda vez que você tiver esse tipo de nomenclatura numa Voigtlander, você tem a separação de uma lente que é mais pensada para um preto e branco ou uma lente que é mais pensada para cor. Não quer dizer que você não possa usar para uma coisa e para outra. Eu fiz preto e branco, fiz cor com essa lente, normalmente sem nenhum problema. Depois dessa linha, a gente vai encontrar a Nocton, que a gente já fez um vídeo sobre uma Voigtlander Nocton. As Nocton são as lentes de enorme abertura, então elas são otimizadas para um trabalho noturno, são otimizadas para situações de baixa luz, como eventos, fotografia de palco, noite em geral, noite e lugares fechados em geral. Então vai fazer aquela foto de show num clube de jazz, de blues, vai fazer um retrato com uma luz de abajur, vai fazer uma noturna de paisagem urbana ou natural. As Nocton são pensadas para isso e elas são otimizadas para atingir um excelente desempenho já com uma abertura bastante ampla. Então a Nocton são as lentes de grande abertura que privilegiam um trabalho em condições de luz desafiadoras. Por essa razão, elas já têm uma ótica mais pensada em ser de excelência, porque para atingir excelente desempenho em aberturas como 1.4, 1.2, 1.0, você precisa ter uma ótica super bem desenvolvida, com materiais de primeiríssima linha, né, os melhores vidros e assim por diante. Depois da Nocton, vocês vão encontrar as Eliar. As Eliar são lentes com uma ótica mais bem pensada para o trabalho durante o dia e sob condições excelentes de luz. Então elas vão apresentar seus melhores desempenhos em aberturas como 5.6, 8, 11. São as lentes aí para grandes paisagens, para fotografia diurna de arquitetura e para situações bem iluminadas, um estúdio que está usando flashes e assim por diante. São lentes que você vai às vezes encontrar em sets de cinema e assim por diante, porque você tem uma luz suficiente para trabalhar as aberturas não tão amplas das Eliar. O que não quer dizer que elas sejam nem melhores nem piores em ótica que as Nocton e assim por diante. Apenas elas são otimizadas. Depois da Eliar você vai encontrar as Ultron. A Ultron é uma tentativa de fazer a lente boa em tudo. Então elas têm uma abertura mais ampla, não tanto quanto as Nocton, mas mais abertas do que as Eliar. E uma ótica que tenta resolver todos os problemas em todas as aberturas. Então são lentes de uso geral extremamente boas e extremamente eficientes. Eu ainda quero trazer uma Voigtlander Ultron para testar aqui e mostrar os resultados para vocês. Tem lentes muito boas, inclusive existe uma 21mm como essa aqui, da série Ultron, que se eu não estou enganado a abertura dela é 1.8. Eu não sei se tem uma 21mm da série Nocton, não tenho certeza. Se tiver vai aparecer escrito aqui embaixo qual é a abertura dela. Se tiver vai ser 1.4, 1.2, alguma coisa assim. E depois das Ultron você tem as Apo-Lantar, Apo de apocromáticas e Lantar, que é o nome que eles dão para as melhores óticas que o dinheiro pode comprar na linha da Voigtlander. Então você tem lentes perfeitas oticamente, lentes isentas de quaisquer aberrações, distorções, etc. Ou seja, perfeição ótica, você está falando da linha
Apolantar. Tem ainda algumas outras que você vai ver no mercado, como a Super Nocton, que são lentes mais abertas que f1.0, a 0.08, 0.09 e assim por diante. Você também vai ver os termos Classic e Vintage nos nomes de algumas lentes. As Classic são mais pensadas para fotografia PB e as Vintage mais pensadas para fotografia cor. Bem diferente, né? As nomenclaturas da Voigtlander. Então, se você não sabia o que eram as Scopar, Color Scopar, Nocton, Eliar, Ultron, Apolantar, Classic e Vintage, agora você está sabendo e aí você vai entender melhor caso você vá atrás de comprar, de pesquisar, de estudar essas lentes. Vale ou não vale a curtida nesse vídeo só por essa informação? Vamos lá, gente. Coisas para falar sobre esta especificamente aqui, a 21mm f3.5 Color Scopar. Ela tem uma ótica com 9 elementos óticos, tá? Distribuídos aí em 8 grupos. Um elemento de dispersão diferenciada, que é um tipo de vidro de baixa dispersão. E também um elemento asférico, que se eu não estou enganado é o elemento traseiro da lente. Ela tem um foco mínimo em 50 centímetros, que não é tão aproximado assim. Permite alguns closes, mas não um super close, um super destaque. Ela pesa só 180 gramas, tem essa abertura modesta aí de f3.5. Essa aqui é uma lente totalmente manual, sem nenhuma eletrônica. Como outras lentes da Voigtlander, é feita pelo grupo Cosina do Japão, aquilo que eu expliquei no vídeo da 58mm Nocton. A Cosina é a proprietária da marca Voigtlander. Então essa lente é feita no Japão pela Cosina, com a qualidade que já é típica dos produtos desse grupo e dessa marca. E o que eu posso comentar assim? Essa lente aqui especificamente é baioneta Leica M, tá? E aí você tem inúmeros adaptadores. E o que é interessante comprar uma lente que seja baioneta Leica M, que é de rangefinder da Leica? Com adaptadores muito simples, você usa ela, como eu fiz, numa mirrorless da Canon. Aí com outro adaptador, você usa ela numa mirrorless da Sony. Com outro adaptador, numa mirrorless da Nikon. E se você tiver o dinheiro por uma rangefinder da Leica, você usa também, sem adaptador nenhum, numa rangefinder da Leica. O que isso quer dizer? Você compra uma lente e com 3 adaptadores baratos, você pode usar ela em Nikon, Sony, Canon, pode usar ela também em Fujifilm com o fator de corte, né, de 1,5 sobre 21mm, então vai dar lá 30 e alguma coisa. E pode usar em Panasonic e assim por diante. Então numa micro 4/3 tem adaptador, numa full frame da Panasonic tem adaptador. Isso significa que você gasta o dinheiro uma vez só na lente e vai poder usar ela independente da marca da sua câmera. Ah, mas não tem conversa com o EXIF, né? Não gravo o EXIF na câmera. De fato, não gravo o EXIF na câmera. Não acho que a vida de alguém muda por causa disso. Então você ter uma lente, que aí um dia você está num set de filmagem ou de fotografia e os equipamentos são Sony e você tem adaptador. Os equipamentos são Nikon, beleza? Canon, beleza. Então uma lente e só troca os adaptadores e você pode usá-la sempre, ou seja, sua característica visual, sua assinatura, seu jeito de fotografar, a estética dos seus takes ou das suas fotos permanece independente da câmera que você esteja usando. E esse é um dos grandes destaques para usar uma lente cujo encaixe seja Leica M, porque vai adaptar em qualquer mirrorless que você queira. E é o caso dessa aqui, eu tenho um adaptador de Leica M para Canon EOS R e posso usar ela a hora que quiser. Nitidez aberta dessa lente. Vamos colocar uma foto aí. Centro de quadro dela tem uma nitidez boa e a borda de quadro razoável em diafragma 3.5, ou seja, totalmente aberta. Nitidez dela fechada em já 5.6. Você tem o ápice de nitidez dela começando, então centro de quadro excelente, borda de quadro excelente. O auge da nitidez vai ser atingido em f8, com um centro de quadro absolutamente perfeito e uma borda de quadro igualmente perfeita. Essa
lente, como eu falei para vocês, diferente da Nocton, que é priorizada para uma abertura maior. Essa aqui, similar à Eliar, vai ter um desempenho excelente numa abertura intermediária, que inclusive combina com o estilo de projeto, essas lentes pequenininhas assim, pensando aí nas Leica M, tinha uma característica muito similar a essa, que dá um look, um visual retrô, meio vintage para suas fotos, o que é bem legal. Até a carinha de fotografia de filme, uma carinha de cinema nos contrastes que ela gera, no micro contraste, que é o contraste de meios tons, e isso é bem interessante. Outros destaques que eu posso dar é que ela praticamente não tem uma distorção perceptível, mesmo sendo uma 21mm. Ela é perfeitamente retilinear, ela tem um pouco de distorção de barril que se percebe um pouco no centro do quadro, mas não chega nas bordas, e que tem perfil de correção no Lightroom, no Photoshop e em outros softwares. Então você seleciona lá a correção para esta lente e resolve essa pequena distorção de barril no centro de quadro. Uma outra coisa que você vai notar na característica ótica dela é que ela tem uma vinhetagem relativamente forte em 3.5, 4 até o 5.6, e mesmo em f8 ela ainda tem um tantinho de vinheta, já está bem reduzida, mas tem um tantinho de vinheta. Então a única característica ótica que dá para mencionar dela que é mais dependente de um tratamento para retirar, seria a vinhetagem, o que é bem normal numa ultra grande angular. Acho que todas que estão no mercado apresentam similar característica. Então a vinhetagem dela que é o escurecimento dos cantos do quadro, mas é uma 21mm quase perfeitamente retilinear, com pouquíssima necessidade de uma correção dessa distorção, que não tem aberrações, ela não tem aberrações cromáticas nem no plano focado nem no plano desfocado. Essa característica de não ter aberrações no plano desfocado é raríssima e muito difícil de se encontrar em lentes aí da Canon, da Nikon, da Sony, da Fuji, tá? Isso é uma característica que eu já vi na Nocton da Voigtlander e que, pelo que eu li, é comum à marca, ou seja, esse projeto óptico isento de aberrações ou mais perto de não ter aberrações possível. Isso se dá porque eles usam vidro óptico da maior qualidade que existe. Então você viu aí nitidez aberta, nitidez fechada, desfoque de fundo de imagem, é um desfoque bem homogêneo. Lógico que uma super grande angular de abertura 3.5 não tem aquele desfoque totalmente derretido, cremoso. Ele é bem homogêneo, mas você ainda identifica as coisas que você está vendo no desfoque, porque você tem um pouco mais de profundidade de campo, porque é uma abertura 3.5 e é uma 21mm. Mas é um desfoque perfeitamente bem desenhado. As distorções que são mínimas, as aberrações que são ausentes e a vinhetagem que é ligeiramente escura, mas perfeitamente corrigível com o perfil no Lightroom e no Photoshop. Talvez a única coisa que eu gostaria que essa lente tivesse, que ela não tem, porque todas essas características que eu passei, acho absolutamente estéticas, inclusive a vinhetagem. Tá? Você pode usar a vinhetagem a seu favor na composição de uma foto e se você quiser tirar, você tira no tratamento. E com a abertura f8 lá é muito reduzida a vinhetagem. A única característica ótica dessa lente que talvez eu preferisse um pouco diferente do que ela tem é essa distância mínima de focalização de 50 centímetros. Se fosse ali uns 30 centímetros, eu iria preferir para os meus usos. Isso não atrapalha em nada para quem for fazer fotografia de paisagem urbana ou natural, porque geralmente a gente está focalizando mais longe que isso. Não atrapalha para quem for usar isso em fotografia de grupos de pessoas, eventos, arquitetura, porque, de novo, a gente geralmente está focando mais longe que isso. Então não é algo que atrapalha. Então é só algo que eu tenho esse gosto, às vezes, de uma focalização super próxima em alguns elementos de primeiro plano, mas isso é mania minha. Tá? Então a distância mínima de focalização de 50 centímetros, a qualidade de construção é primorosa, a facilidade de uso dela com a abertura aqui, o anel de foco aqui, ela tem as marcações de abertura, tem a marcação de distância focalizada, tem a escala de profundidade de campo para você usar distância hiperfocal caso você queira. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é distância hiperfocal, caso você não saiba ou queira saber mais a respeito.
E assim como o vídeo da outra Voigtlander, esta aqui chega a este canal, chegou às minhas mãos e pode chegar às suas mãos caso você adquira esta lente, graças aos meus amigos da loja Portsar e também da assistência técnica Portsar. Eles têm alguns itens exóticos lá na loja, muito difíceis de encontrar, como é o caso dessa Voigtlander. Então, não tem muitas lojas que possuem o leque de produtos que a Portsar possui, que inclui esse tipo de produto, assim como essa lente tem características muito difíceis de encontrar por aí. Então, se você quiser uma lente única, você vai lá numa loja que tem produtos únicos como esse, que é a loja Portsar. E se um dia você precisar de assistência técnica nos seus equipamentos, fala com o pessoal da assistência técnica Portsar. Curte esse vídeo antes de sair. Leve em consideração comprar os meus cursos online. Eu tenho vários cursos de variados temas que de repente um deles interessa para você. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!